Ônus da prova. A doutrina comumente divide o estudo do instituto do ônus da prova em duas partes. A primeira chamada de ônus subjetivo da prova e a segunda chamada de ônus objetivo. No tocante ao ônus subjetivo da prova, analisa-se um instituto sob a perspectiva de quem é o responsável pela produção de determinada prova, quem deve provar o quê, enquanto no ônus objetivo da prova, o instituto é visto como uma regra de julgamento a ser aplicada pelo juiz no momento de proferir a sentença, no caso de a prova se mostrar inexistente ou insuficiente. No aspecto objetivo, o ônus da prova afasta a possibilidade de o juiz declarar o non licet diante de dúvida a respeito das alegações de fato em razão da insuficiência ou inexistência de provas, sendo obrigado a julgar e não estando convencido das alegações de fato, aplica a regra do ônus da prova. O ônus da prova é, portanto, regra de julgamento, aplicando-se para situações em que, ao final da demanda, persistem fatos controvertidos, não devidamente comprovados durante a instrução probatória. Trata-se de ônus imperfeito, porque nem sempre a parte que tinha o ônus de prova e não produziu a prova será colocada num estado de desvantagem processual, bastando imaginar a hipótese de produção de prova de ofício ou ainda de a prova ser produzida pela parte contrária. Mas também é regra de conduta das partes, porque indica a elas quem potencialmente será prejudicado diante da ausência ou insuficiência da prova. Como já afirmado, o ônus da prova, em seu aspecto objetivo, é uma regra de julgamento, aplicando-se somente no momento final da demanda, quando o juiz estiver pronto para proferir sentença. É regra que se aplica apenas no caso de inexistência ou insuficiência da prova, uma vez que, tendo sido a prova produzida, não interessando por quem, o princípio não se aplicará. Trata-se do princípio da comunhão da prova, ou aquisição da prova, que determina que, uma vez tendo sido a prova produzida, ela passa a ser do processo, e não é de quem a produziu. Dessa forma, o aspecto subjetivo só passa a ter relevância para a decisão do juiz se ele for obrigado a aplicar o ônus da prova em seu aspecto objetivo, diante de ausência ou insuficiência de provas. Deve indicar qual das partes tinha o ônus de provar e colocá-la numa situação de desvantagem processual. Regras de distribuição do ônus da prova. Segundo a regra geral estabelecida pelos incisos do artigo 7, os artigos 373, aliás, do novo CPC, cabe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, ou seja, deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo. Em relação ao réu, também o ordenamento processual dispõe sobre ônus probatórios, mas não concernentes aos fatos constitutivos do direito do autor. Naturalmente, se desejar, poderá tentar demonstrar a inverdade das alegações de fato feitas pelo autor por meio de produção probatória, mas caso não o faça, não será colocado em situação de desvantagem, a não ser que o autor comprove a veracidade de tais fatos. Nesse caso, entretanto, a situação prejudicial não se dará em consequência da ausência de produção de prova pelo réu, mas sim pela produção de prova pelo autor. Caso o réu alegue, por meio de defesa de mérito indireta, um fato novo, impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, terá o ônus de comprová-lo. Por fato impeditivo, entende-se aquele de conteúdo negativo, demonstrativo da ausência de alguns dos requisitos genéricos de validade do ato jurídico, como, por exemplo, a alegação de que o contratante era absolutamente incapaz quando celebrou o contrato.
Fato modificativo é aquele que altera apenas parcialmente o fato constitutivo, podendo ser tal alteração subjetiva, ou seja, referente aos sujeitos da relação jurídica, como ocorre, por exemplo, na cessão de crédito, ou objetiva, ou seja, referente ao conteúdo da relação jurídica, como ocorre, por exemplo, na compensação parcial. Fato extintivo é o que faz cessar a relação jurídica original, como a compensação numa ação de cobrança. A simples negação do fato alegado pelo autor não acarreta ao réu o ônus da prova. O ônus da prova carreado ao réu pelo artigo 373, inciso 2 do novo CPC, só passa a ser exigido no caso concreto na hipótese de o autor ter se desincumbido de seu ônus probatório, porque o juiz só passa a ter interesse na existência ou não de um fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, após se convencer da existência do fato constitutivo desse direito do autor. Significa dizer que, se nenhuma das partes desincumbir de seus ônus, no caso concreto, e o juiz tiver que decidir com fundamento na regra do ônus da prova, o pedido do autor será julgado improcedente. O novo Código de Processo Civil inova quanto ao sistema de distribuição dos ônus probatórios, atendendo corrente doutrinária que já vinha defendendo a chamada distribuição dinâmica do ônus da prova. Na realidade, criou-se um sistema misto. Existe abstratamente prevista em lei uma forma de distribuição, que poderá ser, no caso concreto, modificada pelo juiz. Diante da inércia do juiz, portanto, as regras de distribuição do ônus da prova no novo CPC continuarão a ser as mesmas do diploma processual revogado. Mesmo antes da consagração legislativa, o STJ deu início à aplicação dessa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova em ações civis por danos ambientais e também na tutela do idoso, em respeito aos artigos 2º, 3º e 71 da Lei 10.741 de 2003, o Estatuto do Idoso, no que assegura aos litigantes maiores de 60 anos facilidade na produção de provas e a efetivação concreta desse direito. No entanto, já existem decisões recentes que adotam a tese de forma mais ampla, ora valendo-se de interpretação sistemática da nossa legislação processual, inclusive em bases constitucionais, ora admitindo a flexibilização do sistema rígido de distribuição do ônus probatório, diante da insuficiência da regra geral. O novo Código de Processo Civil adotou essa forma dinâmica de distribuição do ônus da prova. Conforme já mencionado, apesar de o artigo 373, em seus 2 incisos, repetir as regras contidas no artigo 333 do antigo CPC, em seu parágrafo 1º permite que o juiz, nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo ou a maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, atribua em decisão fundamentada e com respeito ao princípio do contraditório o ônus da prova de forma diversa. Consagra-se legislativamente a ideia de que deve ter o ônus da prova a parte que apresentar maior facilidade em produzir a prova e se livrar do encargo. Como essa maior facilidade dependerá do caso concreto, cabe ao juiz fazer a análise e determinar qual o ônus de cada parte no processo. Registre-se que, diante da omissão do juiz, as regras continuaram a ser aplicadas como sempre foram sobre a égide do CPC de 73, ou seja, caberá ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Como se pode notar, o sistema brasileiro passou a ser misto, sendo possível aplicar ao caso concreto
o sistema flexível da distribuição dinâmica do ônus da prova, como o sistema rígido da distribuição legal. Tudo dependerá da iniciativa do juiz, que não estará obrigado a fazer distribuição do ônus probatório de forma diferente daquela prevista na lei. Interessante e elogiável a vedação a essa inversão contida no parágrafo 2º do dispositivo ora comentado, proibindo-a sempre que possa gerar situação em que a desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil. A norma é elogiável porque a técnica de distribuição dinâmica da prova não se presta a tornar uma das partes vitoriosa por onerar a parte contrária com encargo do qual ela não terá como se desincumbir. A nova sistemática de distribuição do ônus da prova serve para facilitar a produção da prova e não para fixar a priori vencedores e vencidos. Nesse sentido, interessante decisão do STJ quanto à inversão prevista no artigo 6º, inciso 8º do CDC. Apesar de o artigo 373, parágrafo 1º do novo CPC, prever a impossibilidade de o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, naturalmente a regra trata da inversão do ônus da prova, até porque, sendo este distribuído entre autor e réu, o modo diverso só pode significar a inversão da regra legal. Tanto assim que o dispositivo expressamente se refere aos casos previstos em lei como uma das hipóteses da fixação de modo diverso. E esses casos são justamente os de inversão do ônus da prova. Inversão do ônus da prova. Existem 3 espécies de inversão do ônus da prova: convencional, legal e judicial. A inversão convencional decorre de um acordo de vontades entre as partes que poderá ocorrer antes ou durante o processo, nos termos do parágrafo 4º do artigo 373 do novo CPC. Essa forma de inversão tem 2 limitações previstas pelo parágrafo 3º do artigo suprarreferido, que prevê a nulidade dessa espécie de inversão quando recair sobre direito indisponível da parte, tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito. Essa segunda limitação legal é aplicável nas hipóteses de inversão do ônus probatório diante da alegação de fato negativo indeterminado, cuja prova é chamada pela doutrina de prova diabólica. Note-se que não é difícil a prova de um fato negativo determinado, bastando para tanto a produção de prova de um fato positivo determinado incompatível, logicamente, com o fato negativo. O problema é o fato negativo indeterminado, fatos absolutamente negativos, porque nesse caso é até possível a prova de que a alegação desse fato é falsa, mas é impossível a produção de prova de que ela seja verdadeira. Como exemplo, Marina alega que não estava em determinado bar, num determinado dia e horário, sendo fácil produzir prova nesse sentido. Basta provar que estava em outro lugar naquele dia e horário. A alegação, entretanto, de que nunca esteve naquele bar é impossível de ser provada, ainda que a parte contrária possa provar que a alegação é falsa, bastando comprovar que, ao menos uma vez, Marina esteve no bar. É prova diabólica que Marina não conseguirá produzir o fato negativo indeterminado, não se admitindo a inversão convencional nesse caso. A inversão legal vem prevista expressamente em lei, não exigindo o preenchimento de requisitos legais no caso concreto. Os exemplos dessa espécie de inversão do ônus probatório são encontrados no Código de Defesa do Consumidor. É ônus do fornecedor provar que não colocou o produto no mercado, que ele não é defeituoso ou que houve culpa exclusiva do consumidor de terceiros pelos danos gerados. É ônus do fornecedor provar que o serviço não é defeituoso ou que há culpa exclusiva do consumidor de terceiro nos danos gerados. E é ônus do fornecedor provar a veracidade e correção
da informação ou comunicação publicitária que patrocina. São os artigos 12, parágrafo 3º, 14, parágrafo 3º e 38, respectivamente. Na realidade, nesses casos, nem é precisamente correto falar-se em inversão, porque o que se tem é uma regra legal específica em sentido contrário à regra legal genérica de distribuição do ônus da prova. Tanto assim que o juiz não inverterá o ônus da prova no caso concreto, limitando-se a aplicar a regra específica se no momento do julgamento lhe faltar prova para a formação de seu convencimento. A inversão judicial foi a mais afetada pelo novo Código de Processo Civil, deixando de ser uma forma de inversão reservada a poucas hipóteses previstas em lei, como no artigo 6º, inciso 8º de CDC, e na hipótese de haver indícios de agiotagem, nos termos da MP 217232 de 2001, imputando-se ao credor a responsabilidade pela comprovação da regularidade jurídica da cobrança. A partir da previsão do parágrafo 1º do artigo 373 do novo CPC, a inversão judicial, que ocorre por meio de prolação de uma decisão judicial, que será fruto da análise do preenchimento dos requisitos legais, passou a ser regra geral no direito, de forma que em toda relação jurídica de direito material levada a juízo, será possível uma inversão em aplicação da teoria, agora consagrada legislativamente, da distribuição dinâmica do ônus da prova. Cabe, diante desse novo cenário, analisar se as antigas normas específicas de inversão judicial do ônus da prova tornaram-se obsoletas, podendo inclusive se falar em eventual revogação tácita. É seguro afirmar que a motivação, se não única, ao menos principal de tais previsões, era a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, atribuindo-se, no caso concreto, o ônus para a parte mais preparada para dele se desincumbir. Na hipótese de indícios de agiotagem, é mais fácil ao apontado como agiota provar que não se trata do que aponta tais indícios do que para a vítima provar que houve o crime. O mesmo se diga da hipossuficiência do consumidor exigida no artigo 6º, inciso 8º de CDC, de natureza técnica, ou seja, de acesso à prova. Nas relações consumeristas, entretanto, é preciso lembrar que existem dois requisitos para a inversão do ônus da prova, que, segundo a doutrina majoritária, são alternativos, bastando a presença de um deles para que se legitime a inversão do ônus probatório. Dessa forma, ainda que não presentes as condições de hipossuficiência técnica que legitimaria a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova ao caso concreto, mas sendo verossímil as alegações do consumidor, a inversão será justificável. O artigo 6º, inciso 8º do CDC, portanto, sobrevive, ainda que parcialmente, diante do novo Código de Processo Civil. Momento de inversão do ônus da prova. Na inversão convencional e legal, não surge problema quanto ao momento de inversão do ônus da prova. Na primeira estará invertido o ônus a partir do acordo entre as partes, e na segunda a inversão ocorre desde o início da demanda. Na hipótese judicial, entretanto, a inversão dependerá de uma decisão judicial fundada no preenchimento dos requisitos legais. E o momento da prolação dessa decisão não é tema pacífico na doutrina. Apesar de ser regra de julgamento, só se aplicando ao final do processo, e isso somente no caso de inexistência ou insuficiência de prova, existem casos nos quais, em respeito ao princípio do contraditório, o juiz deve, já no saneamento do processo, se manifestar sobre eventual inversão de regra geral, sendo, nesse sentido, a previsão do artigo 357, inciso 3 do novo CPC. Perceba-se que o juiz não estaria, nesse momento, invertendo o ônus da prova, regra que até mesmo pode nem ser utilizada caso a instrução probatória o convença amplamente.
O que o juiz fará é apenas sinalizar às partes que, no caso de necessidade de aplicação da regra, o fará de forma invertida e não conforme previsto como regra geral em nosso Estatuto Processual. Para que o réu não seja surpreendido com a inversão quando já finalizada a instrução probatória, entendo que, em respeito ao princípio do contraditório, a sinalização de possível inversão, se necessário for, deve ser feita expressamente já na decisão saneadora. Parece não considerar tal circunstância a parcela doutrinária e jurisprudencial que, firme na ideia de que o ônus da prova é uma regra de julgamento, entende que somente no momento da sentença o juiz deve se manifestar a respeito do tema. Não parece correto o entendimento porque desconsidera a realidade de que o ônus da prova também funciona como uma regra de conduta, desprezando-se a realidade forense de que a parte que não tem o ônus probatório não realizará a prova, porque ocorre o risco de que ela seja contrária a seu interesse. E nem se fale que a parte deve produzir a prova independentemente de ter o ônus probatório, porque a preocupação em descobrir a verdade possível nem sempre é das partes, mas sim do juiz. O juiz busca a justiça no processo. As partes buscam a vitória, obviamente dentro da boa-fé e lealdade processual. O STJ consolidou o entendimento de que, sendo o ônus da prova uma regra de instrução, sua inversão deve preceder a fase probatória, sendo realizada de preferência no saneamento do processo ou quando excepcionalmente realizada após esse momento procedimental, deverá ser reaberta a instrução para a parte que recebe o ônus da prova, caso pretenda produzir provas. Esse entendimento, que sempre pareceu mais adequado, prevaleceu no novo Código de Processo Civil, mais precisamente no artigo 373, parágrafo 1º, que exige do juiz, sempre que inverter o ônus da prova, que dê oportunidade à parte para se desincumbir do ônus que lhe tenha sido atribuído. Significa que, em respeito ao contraditório, a parte terá amplo direito à produção da prova, de modo que não parece interessante que essa inversão ocorra somente no momento de prolação de sentença, sob pena de ofensa ao princípio da economia processual. Parece ser mais vantajoso que, no momento de saneamento do processo, o juiz já sinalize a forma de aplicação da regra do ônus da prova, caso essa aplicação realmente se faça necessária no caso concreto. Inversão da prova e inversão do adiamento de custas processuais. A inversão do ônus da prova traz outra interessante questão. A inversão do adiantamento do pagamento das despesas necessárias para a produção probatória, em especial a pericial. Nesse ponto, há séria divergência tanto na doutrina quanto na jurisprudência, entendendo parcela dos operadores e estudiosos que a inversão da prova acarreta inexoravelmente a inversão do pagamento das despesas que derivam da produção de tal prova, enquanto outros entendem que a antecipação de pagamento de despesas relacionadas com a produção de prova encontra-se regida pelo artigo 95 caput do novo CPC, não sofrendo qualquer influência decorrente de eventual inversão do ônus da prova, sendo esse o entendimento do STJ. A razão está com a segunda corrente, considerando-se principalmente a natureza do ônus da prova e o que a sua inversão significa. Sendo o ônus da prova uma regra de julgamento, estando ligada à necessidade de o juiz decidir, ainda que ausente as provas para convencê-lo das alegações de fato narradas no processo, não guarda o Instituto qualquer realização com antecipação de despesas.
É natural, entretanto, que no caso de inversão do ônus da prova, a parte que não requereu a produção da prova passe a ter interesse em sua produção, considerando que, se aquele que requereu sua produção não adiantar as despesas, a prova não será produzida com consequências danosas à parte contrária. Nesse caso, ainda que a prova tenha sido requerida pelo consumidor, o fornecedor, em razão da inversão do ônus da prova, terá interesse em realizá-la, podendo assim assumir o adiantamento dos valores nesse sentido. Há, nesse sentido, julgamentos do STJ, no sentido de não ser lícito obrigar a parte contra quem o ônus da prova foi invertido a custear os honorários do perito, porque lhe assiste a faculdade de não produzir a prova pericial e arcar com as consequências processuais da omissão. Ou seja, se não houver o adiantamento, a prova preclui, e o juiz se verá obrigado a julgar valendo-se da regra do ônus da prova, em prejuízo do réu que não conseguiu se desincumbir do seu ônus probatório. A redação originária do projeto do novo Código de Processo Civil adotava o entendimento consagrado pelo STJ, ao prever que a inversão do ônus da prova não implicava a alteração das regras referentes aos encargos da respectiva produção. Manifestei-me a esse respeito no sentido de que, mesmo com a aprovação da regra legal ora comentada, a consequência da ausência desse adiantamento continuaria a ser a preclusão da prova, circunstância que prejudicaria a parte que tem o ônus probatório e que, para evitar essa situação de desvantagem, teria interesse em garantir a produção da prova mediante o adiantamento de seus custos. A redação final do novo Código de Processo Civil não contém qualquer previsão a respeito desse tema. A produção da prova de ofício, poder instrutório do juiz. Durante muito tempo pensava-se no juiz como figura, além de imparcial, absolutamente desinteressado com o resultado do processo. Dizia-se que o bom juiz era aquele que interferia o mínimo possível no processo, deixando às partes as iniciativas postulatórias e probatórias, tudo em respeito ao princípio dispositivo. Confundia-se imparcialidade com omissão e neutralidade, preferindo-se o juiz distante ao juiz participativo. Era a época do chamado juiz olímpico. Essa visão está intimamente ligada à ideia do processo como coisa das partes, em nítida associação do processo com o direito privado. A doutrina moderna repele tal entendimento, parecendo não haver grande dúvida entre os doutrinadores que defendem a natureza pública do processo. A partir dessa mudança de entendimento, passou-se também a encarar a missão do juiz no processo de uma nova forma, sob um novo ângulo de visão. A figura do juiz distante e desinteressado, que tudo deixava às partes, em especial no que tange ao conjunto probatório, não mais responde aos anseios de uma prestação jurisdicional de qualidade. As justificativas que impedem a atuação oficiosa do juiz no campo probatório foram corretamente afastadas pela melhor doutrina. Afirmava-se que, sendo o direito material disponível, a parte poderia dispor das provas, o que impediria a atuação do juiz em razão do princípio dispositivo. Para a parcela da doutrina, o princípio dispositivo deve expressar somente as limitações impostas ao juiz referentes aos atos processuais das partes voltadas diretamente ao direito disponível, e não à sua atuação probatória. Por outro lado, ainda que o direito seja disponível, o juiz não é obrigado a compactuar com o desleixo probatório da parte, o que naturalmente prejudica a qualidade da tutela jurisdicional
prestada. Deve homologar os atos dispositivos do direito, o que não significa sacrificar a qualidade de sentença genuína de mérito em razão da ausência de prova. O princípio da igualdade das partes não pode servir de argumento válido à proibição da produção de prova de ofício, considerando-se que a isonomia real exige um tratamento diferenciado dos sujeitos desiguais, nos limites de sua desigualdade, conforme analisado neste livro. A igualdade das partes desiguais em termos econômicos ou técnicos só poderá ser efetivada no processo com a permissão da atividade instrutória de ofício, o que evitará que a vitória ocorra em razão de superioridade econômica ou técnica de uma delas. A paridade de armas, exigência fundamental do contraditório efetivo, muitas vezes exige do juiz uma posição mais ativa na instrução probatória, como forma de igualar concretamente as chances de ambas as partes se sagrarem vitoriosas na demanda. Por fim, a atividade instrutória do juiz não contamina sua indispensável imparcialidade, até mesmo porque o juiz não tem condições de determinar a priori o resultado da prova, sendo incorreto imaginar que a determinação da produção da prova possa beneficiar autor ou réu. Na realidade, se a prova efetivamente convencer o juiz, seu resultado beneficiará o titular do direito material, sendo esse o objetivo precípio da atividade jurisdicional. Por outro lado, não seria parcial o juiz que deixa de produzir prova quando possível, beneficiando a parte que não tinha o ônus de provar? Juiz imparcial não é juiz neutro e tampouco juiz desinteressado na qualidade da prestação jurisdicional. A imparcialidade do juiz não se garante ao impedi-lo de produzir prova de ofício, mas ao exigir o respeito ao contraditório em sua produção e a motivação de suas opções no tocante ao aspecto fático da demanda. No sentido de confirmar o cabimento da produção de provas de ofício, os chamados poderes instrutórios do juiz, o artigo 370 caput do novo CPC admite que o juiz determine de ofício a produção de provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O artigo legal divide-se em duas partes, uma respeitante a possibilidade do juiz em determinar provas sem nenhum requerimento das partes, e a segunda dizendo respeito à possibilidade de o juiz indeferir provas requeridas pelas partes, desde que tais provas sejam efetivamente inúteis ou protelatórias, o que afasta o perigo de cerceamento do direito de defesa. Na primeira parte do artigo legal, abre-se ao juiz a possibilidade de, mesmo diante da inércia das partes no tocante à produção probatória, a determinação de tal produção de ofício. Tal postura, permitida pela lei, deve, até mesmo pela própria lógica do sistema, somente ser adotada após as partes terem esgotado as provas que pretendiam produzir. Após a realização da prova pelas partes e ainda havendo questão não clara ao juiz, nenhum problema haverá se o juiz determinar a sua produção de ofício. Observe-se que, mesmo quando o juiz se lança à instrução probatória de ofício, estará adstrito aos fatos jurídicos que compõem a causa de pedir do autor e, eventualmente, aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos alegados pelo réu em sua contestação. O que o artigo 370 caput do novo CPC permite é simplesmente uma atuação oficiosa no que se refere à produção da prova. Jamais um alargamento dos fatos que, narrados pelas partes, sempre limitarão a atividade do juiz, em respeito ao princípio dispositivo, que, se bem verdade, atualmente é visto
com alguma ponderação. Ainda é a regra geral no tocante ao interesse das partes em juízo. No tocante aos fatos secundários, simples, a atividade oficiosa é ainda maior, sendo permitido ao juiz não só a produção da prova, mas também fundamentar sua decisão em fato não alegado pelas partes, aplicando-se, no caso, o princípio da cooperação ao exigir a prévia oitiva das partes em contraditório. Entendo que o artigo 370, caput, do novo CPC, perdeu uma excelente oportunidade de desmistificar a ideia corrente de que a atividade oficiosa na instrução probatória é um poder do juiz. Poderia ter o dispositivo esclarecido que a produção de provas de ofício não é um dever do juiz, mas sim uma faculdade, não sendo nula a sentença que aplica o ônus da prova, mesmo quando o juiz poderia ter produzido prova de ofício. Seria uma ótima forma de reconhecer que os chamados poderes instrutórios do juiz, na realidade, são faculdades instrutórias. Como não acredito que exista efetivamente um poder instrutório do juiz, é preciso analisar com redobrada atenção o enunciado 297 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz: o juiz que promove o julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença de improcedência por insuficiência de provas. O elogio ou a crítica ao enunciado dependerá da premissa criada pelo juiz para considerar desnecessária a produção da prova. Se o fez porque já estava plenamente convencido, não há qualquer motivo lógico ou jurídico que legitime um julgamento antecipado do mérito fundado na regra do ônus da prova. Afinal, essa regra de julgamento só é aplicável quando existe dúvida do juiz a respeito dos fatos. Por outro lado, se a desnecessidade decorreu da postura das partes que expressamente pediram o julgamento antecipado do mérito, a aplicação da regra do ônus da prova é legítima, justamente porque o juiz não tem dever de produzir prova de ofício, mas somente a faculdade de assim proceder. Por fim, é importante consignar que a existência da regra do ônus da prova em nada interfere nos poderes instrutórios do juiz. Pelo aspecto subjetivo, já foi afirmado que a atuação oficiosa do juiz não favorece quem tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu, mas a parte que efetivamente tem o direito material. E também quando o ônus da prova é analisado sob seu aspecto objetivo, ou seja, como regra de julgamento diante da ausência ou insuficiência da prova, o encargo não desaparecerá, necessariamente, pelo fato de o juiz ter produzido prova de ofício. Basta imaginar que, apesar de ter sido produzida por iniciativa do juiz, tal prova não tenha gerado elementos suficientes para a formação de seu convencimento. O que é preciso ficar claro é que, mesmo tendo sido produzida a prova de ofício pelo juiz, tal postura ativa não o impedirá de aplicar a regra do ônus da prova sempre que a prova produzida tenha se mostrado inconclusiva. Preclusão para o juiz na atividade probatória. No que tange ao controle do juiz sobre a produção da prova, o artigo 370, parágrafo único do novo CPC, prevê que caberá ao magistrado, no caso concreto, indeferir as provas que entenda inúteis ou meramente protelatórias. No caso de indeferimento da prova e de não interposição de recurso, não se pode falar que tal produção tenha restado preclusa ao juiz, em ocorrência do fenômeno que a doutrina nacional indevidamente chama de preclusão pro iudicato. Permite-se que o juiz, ainda que já tenha indeferido prova por decisão irrecorrida, volte atrás em seu entendimento, desde que posteriormente passe a entender ser a prova importante, hipótese na qual determinará sua produção. A liberdade do juiz no tocante à produção da prova, entretanto,
não é ilimitada, em especial no caso de deferimento de sua produção. Uma vez deferida a produção da prova e não havendo recurso contra tal decisão, ocorrerá a preclusão pro iudicato, exigindo-se do juiz a produção da referida prova, ainda que se convença que de esta não ser mais necessária. Ocorrerá, no caso, o surgimento de uma espécie de direito adquirido da parte à produção da prova, que não pode ser afrontado com a simples mudança de opinião do juiz diante do conjunto probatório. A prova só deixará legitimamente de ser produzida após o deferimento pelo juiz, se ambas as partes concordarem em razão do princípio da comunhão das provas, que torna do processo e não de quem a requereu, até mesmo o direito concreto à prova. Valoração da prova. Atualmente não se fala mais em ordalhas ou juízos de Deus, sistema probatório no qual a valoração de provas era fundada em desafios físicos, como atravessar uma fileira de brasa ou se despejar óleo quente, e em consultas aos deuses. De fato, tais meios de prova nada provam, demonstrando tão somente uma ainda incipiente técnica processual, se é possível qualificar tal sistema de técnico. O desenvolvimento do processo e da própria humanidade, com a desvinculação do direito da religião, demonstrou de forma clara o absurdo de tais atividades, sendo que o sistema das ordalhas tem importância histórica. No sistema da prova legal, ou prova tarifada, a carga probatória já vem pré-estabelecida em norma escrita, tornando o juiz um simples matemático, que somava as provas produzidas para verificar a ocorrência dos fatos alegados. Nesse sistema, valendo a prova testemunhal 1 ponto, a documental 2 pontos e a confissão 3 pontos. Basta ao juiz somar a prova produzida e declarar vitorioso aquele que somar o maior número de pontos. Obviamente que tal sistema não é adequado, privilegiando a quantidade da prova e não sua qualidade. Como se verá, entretanto, tal sistema não foi totalmente abandonado por nosso ordenamento, ainda que atualmente exista apenas de forma excepcional. O sistema da prova tarifada tinha como ponto central a total ausência de liberdade ao juiz na valoração da prova, pouco importando seu convencimento no caso concreto, já que era obrigado a seguir o estabelecido em lei no tocante à carga de convencimento das provas. O sistema diametralmente oposto, chamado de livre convencimento ou persuasão íntima, no qual a liberdade do juiz é plena, também peca pelo excesso. Nesse sistema, vale tão somente o convencimento íntimo do juiz, que não se vê obrigado a justificar suas escolhas, podendo até mesmo julgar contra a prova produzida, caso assim lhe pareça correto. Como se nota, os extremos de nenhuma liberdade e de liberdade plena ao juiz na valoração da prova criam sistemas de valoração viciados. Atualmente, o sistema de valoração adotado pelo sistema processual brasileiro é o da persuasão racional, também conhecido pelo princípio do livre convencimento motivado, no qual o juiz é livre para formar seu convencimento, dando às provas produzidas o peso que entender cabível em cada processo, não havendo uma hierarquia entre os meios de prova. Isso claramente não significa que o juiz possa decidir fora dos fatos alegados no processo, mas sim que dará aos fatos alegados a devida consideração diante das provas produzidas. Em tese, portanto, não há uma hierarquia pré-estabelecida da carga probatória dos meios de prova. Diante dessa regra, não seria possível afirmar que um meio de prova é mais importante do que outro, ou que seja insuficiente para demonstrar a ocorrência de determinado fato. É possível, por exemplo, que num determinado processo a prova testemunhal desbancasse a prova pericial, ou até mesmo a confissão,
E também é uma razão do sistema admitido que as conclusões do laudo pericial não vinculam obrigatoriamente o juiz. A ausência de hierarquia entre os meios de prova, entretanto, não é regra absoluta em nosso ordenamento. Tome-se como exemplo as hipóteses de presunção legal absoluta e as excepcionais vedações pontuais a determinados meios de prova, resquícios do sistema da prova tarifada. Também os artigos 215 e 225 do Código Civil, com a indicação da prova, plena no caso da escritura pública e das reproduções mecânicas. A ideia da prova plena agride frontalmente o princípio do livre convencimento motivado, não devendo ser entendida como regra absoluta, mas como simples parâmetro para a decisão judicial. Admitir que a veracidade que decorre da fé pública do oficial público é absoluta é incorrer em grave equívoco, tratando-se de presunção relativa, podendo obviamente ser afastada por meio de outras provas produzidas. Dessa forma, apesar da previsão expressa do Código Civil, é mantido, sem alterações, o sistema de apreciação da força probatória dos instrumentos públicos e das reproduções mecânicas. Note-se que o sistema do livre convencimento motivado deixa o juiz parcialmente livre na apreciação da prova. Se o peso probatório deve ser dado pelo juiz no caso concreto, não pode livremente decidir sobre tal carga probatória, devendo obrigatoriamente motivar sua decisão. Nesse sentido, o disposto no artigo 479 do novo CPC, que afirma não estar o juiz adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com outros elementos ou fatos provados nos autos. Até mesmo a confissão deve receber a carga devida no caso concreto, podendo perfeitamente ser enfrentada por outras provas produzidas nos autos. Dará, portanto, a carga probatória que entender cabível, mas deverá motivar sua decisão, exteriorizando as razões pelas quais deu maior força probatória a uma prova produzida em detrimento de outra. Entendo que o novo Código de Processo Civil manteve o sistema de valoração do livre convencimento motivado, anteriormente previsto no artigo 131 do CPC 73 e atualmente consagrado no artigo 371 do novo CPC, não me impressionando com a supressão de todas as referências ao termo livre convencimento e a outras expressões em sentido parelho no novo ordenamento processual. Há certa confusão nesse entendimento porque o sistema de livre convencimento motivado tradicionalmente é vinculado à parte fática da decisão, de forma que as novas exigências de fundamentação quanto à parte jurídica não têm aptidão para alterar o sistema de valoração de provas adotado por nosso sistema processual. Afirmar que a mudança legislativa levará ao respeito às decisões dos tribunais superiores ou à exigência de que o juiz enfrente todas as questões arguídas pela parte, demonstra bem a confusão entre a valoração da prova e a fundamentação jurídica da decisão. Não há como discordar da corrente doutrinária que ensina nunca ter existido discricionariedade do juiz quanto à prova, não sendo razoável se concluir que o princípio do livre convencimento legitimaria exame irracional das provas produzidas, tendo servido apenas para se contrapor ao sistema da prova tarifada. Por isso, discordo que a mudança legislativa teria afastado uma discricionariedade na valoração da prova, que, em meu entendimento, já não existia no antigo Código Civil, no Código de Processo Civil. E nesses termos, o novo CPC não traz qualquer novidade, porque continua o juiz livre, no sentido de não estar condicionado à valoração abstrata feita por lei, a dar a carga de convencimento a cada meio de prova no caso concreto. Também não concordo com corrente doutrinária que defende que a mudança legislativa estabeleceu o dever do juiz de apreciar não a prova que livremente escolher, mas todo o conjunto probatório existente nos autos. O
sistema do livre convencimento jamais admitiu tal exclusão de provas da fundamentação do juiz, exigindo inclusive que o juiz confrontasse todas as provas produzidas para fornecer seu convencimento. Aliás, para formar seu convencimento. Por outro lado, decisões proferidas com base em expressões vazias, tais como conforme a prova dos autos, diante do robusto conjunto probatório formado pela parte, as provas produzidas pela parte não deixam margem à dúvida, além de nada terem a ver com as técnicas de valoração das provas, são nulas. Eram nulas na vigência do CPC de 73 e são nulas na vigência do novo Código. Na realidade, o legislador perdeu excelente oportunidade de criar mecanismos mais efetivos de controle e valoração da prova pelo juiz, sendo insuficiente para esse fim a fundamentação quanto às opções valorativas. É preciso reconhecer que a exigência de fundamentação da valoração probatória não é suficiente para evitar arbítrios judiciais e que é preciso melhores meios de controle da atividade jurisdicional nesse âmbito. Como se pode notar de simples leitura do parágrafo 1º do artigo 489 do CPC de 2015, nenhuma das exigências quanto à fundamentação da decisão diz respeito à valoração das provas e, por consequência, à decisão da parte fática da demanda. Insisto mais uma vez que se a decisão da parte fática, que se perdeu uma ótima oportunidade de fazê-lo, mas não há como querer criar aquilo que não está previsto. Se nenhuma exigência quanto à fundamentação da parte fática da demanda está prevista no dispositivo legal, exatamente como ele poderia modificar o atual sistema de valoração das provas. Uma excelente forma de controle que poderia ter sido acrescida ao princípio do livre convencimento motivado pelo novo CPC é o que Malatesta, que é um doutrinador, chamou de sociabilidade do convencimento, que busca afastar a valoração de apreciações subjetivas do juiz. Para o jurista, a valoração deve ser a mesma que seria realizada por qualquer outra pessoa racional, devendo o juiz se convencer da mesma forma como seria convencida qualquer pessoa. No mesmo sentido, as lições de Carlos Alberto Álvaro de Oliveira, ao afirmar que a valoração da prova deve respeitar as expectativas do ambiente a que se dirige, de forma que a decisão proferida se mostre convincente ou pelo menos aceitável. Afirma corretamente o jurista que o juiz deve, em sua valoração de prova, buscar o consenso mais generalizado possível da sociedade em que inserida, proferindo uma decisão que atenda às expectativas sociais. São lições que me agradam imensamente porque a valoração das provas diz respeito aos fatos da demanda, o que, portanto, não exige qualquer conhecimento jurídico para ser feita. Significa dizer que qualquer pessoa racional, ainda que sem formação jurídica, tem capacidade de valorar a prova, em situação obviamente diferente daquela verificada na interpretação e aplicação do direito objetivo ao caso concreto. Como a valoração da prova não é essencialmente uma atividade jurisdicional sob a perspectiva do conhecimento do direito, cabe ao juiz se portar como se portaria qualquer pessoa racional em seu lugar. A motivação quanto aos fatos, portanto, não é livre, mas guiada e vigiada pela percepção social do que se espera que o juiz faça em termos de valoração. Não pode, por exemplo, o juiz ignorar um laudo pericial de DNA juntado aos autos afirmando ser descrente na ciência, como também não pode fundamentar sua decisão afirmando que como também não pode fundamentar, entre aspas, sua decisão afirmando que não levará as testemunhas em consideração porque o ser humano não merece confiança.